Bem, pessoal, então, como nós falamos na aula número 1, nós agora desmontamos uma evaporadora, tá? Ainda não é o caso de nós falarmos aqui sobre a evaporadora em si, tá? Isso aí é assunto mais para frente, tá? Mas eu preciso mostrar a evaporadora desmontada dessa maneira para poder explicar aqui na prática como é que se processa esse ciclo básico de refrigeração. Olha só, as serpentinas aletadas que eu falei, ó. Então, essa evaporadora, fazendo uma comparação com uma geladeira, é como se fosse numa geladeira frost free, na parte do congelador. Lá atrás tem uma evaporadora também, igualzinha. E o sistema é o mesmo, tá? Numa geladeira, ela possui uma ventoinha, um motoventilador. Olha aqui, ó. Nós temos também aqui, ó. A gente chama de turbina, tá? E ela gira dessa maneira aqui, ó. Tá? Gira para cima aqui, num sentido anti-horário, né? Mas justamente para poder puxar por aqui por cima, por convecção, né? O ar quente e sair por aqui o ar frio, né? Mas como? Nós vamos falar sobre isso. E aqui atrás, ó, nós temos uma entrada menor e uma entrada maior, justamente onde entra o fluido na forma líquida e onde retorna o fluido na forma gasosa, tá? Nós estamos mostrando aqui peças, tá? Peças que nós falamos, né? Então aqui está a nossa evaporadora, a serpentina aletada que eu falei. Aqui dentro tem uma série de tubos de cobre, tá? Então, vamos aqui, ó, mostrar mais aqui, que aqui está coberto, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Então aqui dentro é tudo, ó lá, com tubos de cobre, tá? Que vão correndo aqui nessa serpentina, tá? Para que provoque o fenômeno da refrigeração, tá? Então aqui está a nossa evaporadora, tá certo? Vamos explicar detalhes aqui como é que se processa esse ciclo. Opa, temos uma geladeira e um freezer aqui, não estão à toa, tá? Aquela panela também não está à toa, é para uma planta. Mas são outros detalhes, né? Para ficar melhor a nossa oficina, a extensão da oficina. O ciclo dessa geladeira ou desse freezer é o mesmo, tá? É o mesmo do nosso ar-condicionado. Mas passemos aqui para a nossa condensadora, tá? Então tá ela aqui montada, tá? Aqui tem alguns componentes, ó, do que eu desmontei. Ali está a capa dela, tá? Aqui, ó, está a nossa hélice, né, o motoventilador. Aqui um negócio interessante que eu vou adiantar aqui. Aqui é a famosa barbatana de tubarão, ó. Então, tem vezes que nós vamos encontrar o cliente para sanar algum problema no ar-condicionado que não está funcionando, né? E não é a placa, ó. Aqui está a placa do inverter, tá? É uma placa cara, mas não é placa, não é nenhum desses componentes aqui. Às vezes está aqui, ó, tá? Então nós temos que trocar esse motoventilador, a hélice quebrou, ou então a gente troca só o capacitor que faz mover essa hélice. E dependendo de como a gente liga essa hélice, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Agora, para não quebrar a máquina do cliente, então, qual é o macete? A barbatana de tubarão, ó. Então, para eu saber se gira para a direita ou gira para a esquerda, qual o sentido dessa máquina, é para onde está indo a barbatana, ó. Então ela vai rodar aqui, ó, no sentido anti-horário. Ah, PH, mas tem máquinas que giram no sentido horário. Sim, aí essa barbatana vai estar apontada para lá, tá? Mas um adendo aí que eu fiz na nossa videoaula sobre
o assunto ciclo de refrigeração, né? O ciclo básico de refrigeração. Olha só, aqui está o nosso compressor, tá? Olha a série de tubos que tem aqui, né? Mas o importante aqui, ó, são dois tubos. Esse aqui, ó, opa, que é essa garrafinha aqui do lado do compressor? É aquela garrafa que eu citei, o tal do separador de líquido, ou então o reservatório de líquido. Por aqui, ó, vai estar chegando o fluido refrigerante na forma de vapor. Ó, se nós formos acompanhar aqui, ó, chegamos à nossa válvula de sucção, tá? E aqui está a nossa válvula de descarga, tá? Então tem gente que chama válvula de líquido e válvula de vapor, ou então válvulas de alta, válvula de baixa. O alto e baixa é errado falar. As duas são de baixa, tá? Agora, essa válvula de vapor, essa válvula é de líquido, ou então, eu acho melhor falar, essa de descarga e essa de sucção, tá? Então ela recebe o vapor da evaporadora, faz essa curva aqui, ó. Esses sifões aqui não são à toa, já para poder eliminar um pouco o líquido que não foi completamente evaporado, né? E chega aqui, ó, em cima do separador de líquido, tá? E essa tubulação, ela vem quase até aqui embaixo. Por quê? Essa tubulação que vai para o compressor, ela está mais aqui em cima, porque o líquido se acumula aqui embaixo. Então, na hora dela puxar do compressor, ele está bombeando ali como se fosse um coração, né? O fluido refrigerante. Então, na hora que ele puxar o fluido refrigerante na forma de vapor, ele vai puxar aqui primeiro o gás que está aqui, o fluido refrigerante está na forma de vapor. E como é mais denso o líquido, ele vai ficar aqui embaixo, tá? Então não vai ter problema do meu compressor se engasgar, né? Vamos dizer assim, né? Com o líquido entrando no seu compartimento, tá? E depois essa saída aqui bem no meio, ó. Essa saída aqui bem no meio, que é a saída de descarga, tá? Que está fazendo também um sifão aqui, ó, tá? Por aqui vai sair o gás na forma de vapor. Agora nós vamos ver lá atrás, tá? Vai sair na forma de vapor. Olha aqui a condensadora. Outra serpentina aletada. Olha só. Praticamente igual a serpentina aletada, muda o formato, né? Muda o formato também. Recordando que nós não vamos citar detalhes, por exemplo, qual é essa peça aqui. Não vou falar agora porque o importante é nós falarmos sobre o ciclo de refrigeração, tá? Nós estamos falando aqui sobre o ciclo básico de refrigeração e não sobre a condensadora em si, tá? Então, ela recebe o vapor, né? Pela válvula de vapor, manda para o separador de líquido, que manda para o compressor e que manda para essa tubulação aqui, ó, que está chegando aqui, tá? Melhor, me desculpem. Essa tubulação aqui atrás, é tanta tubulação, né? Mas a tubulação aqui atrás, ó. Essa tubulação vai mandar, e ela tem várias entradas, tá? Ela vai mandar para a condensadora e, atuando junto com a hélice, ela vai transformando o fluido da sua fase gasosa por condensação para a fase líquida. E aí, nessa tubulação aqui, ó, mais externa, tá? Mais externa, ela vai passar pelo tubo capilar. Olha aqui o tubo capilar, tá? Passar pelo tubo capilar. Olha aqui o filtro secador e chegar na válvula de descarga, que vai mandar de novo na forma líquida, né? Chegou na forma de vapor, passou pela condensadora, houve troca de calor, aqui a temperatura é bem quente,
para o que se faz? Para aumentar a pressão novamente do fluido refrigerante, aumentar a sua temperatura, tá? E ele vem para cá, passa pela válvula de expansão. Essa válvula de expansão aqui, no caso, é um tubo capilar. Mas para quê? Para abaixar a sua pressão, abaixar a temperatura e, consequentemente, quando sair daqui e voltar para a evaporadora, então vamos voltar lá para a evaporadora. Quando voltar para a evaporadora, ele vai chegar na tubulação mais fina, tá ok? Vai percorrer aqui a nossa evaporadora e que, por convecção, né, puxando o ar quente do ambiente e soltando ele por aqui, essa troca de calor aqui efetuada, né, já que o fluido refrigerante vai chegar aqui na evaporadora em baixa pressão e em baixa temperatura, ele com essa troca de calor vai abaixar mais ainda a temperatura do fluido refrigerante. Tá? Então, por esse fenômeno aí da convecção, ele, graças também à válvula de expansão, que comprimiu ou a válvula ou o tubo capilar, né? Comprimiu esse fluido refrigerante, baixando a sua temperatura. Quando ele se expande nessa colmeia, né? Ou então nessa serpentina aletada, o que acontece com ele? Ele se evapora. Evaporando, baixa mais ainda a pressão e baixa mais ainda a temperatura. Tá? Depois que ele conclui toda a passagem pela evaporadora, ele vai voltar na tubulação mais grossa. E vai voltar na forma de quê? Na forma de vapor, companheiros. E aí ele volta para cá e o ciclo se repete. Então vai chegar aqui na válvula de vapor, como eu tinha falado inicialmente, vai encontrar aqui o separador de líquido, tá certo? Para garantir. Na verdade, isso aqui não deveria nem existir, né? É uma proteção, mas se todas as instalações fossem perfeitas, não deveria nem existir. É uma proteção do sistema, né? Vai ser puxado para o compressor novamente e o compressor vai mandar novamente para a condensadora na forma de vapor, só que ele está chegando aqui em baixa pressão e baixa temperatura. Então ele vai para a condensadora para aumentar a pressão e aumentar a temperatura. E vai chegar no capilar, vamos lá ver o capilar de novo, vai chegar no capilar em alta pressão e alta temperatura. Então, vejam só, ele chegou aqui por essa tubulação, essa toda aqui, né? Foi transformado por condensação de vapor para líquido, vem para essa outra tubulação aqui, ó, que vai para o tubo capilar. Opa, ele deu uma freada violenta, né? Como se fosse uma resistência. O tubo capilar funciona como se fosse uma resistência. Então, esse fluido refrigerante que está aqui em alta pressão e em alta temperatura já vai com essa resistência, a diminuição da bitola, ele vai baixando a sua pressão e baixando a sua temperatura. Tá? E abruptamente, vejam só, olha o tamanho. Olha o tamanho do tubo capilar, o tamanho da tubulação aqui da serpentina. Então, é abrupto, é muito rápido. Então, quando passar pelo tubo capilar, aqui praticamente já está gelado. Se nós tocarmos aqui nas duas válvulas, durante todo esse processo elas estão geladas. E a válvula de retorno está mais gelada ainda do que a de descarga. Tá? Porque ele já vem do processo lá do gás, que foi o fluido refrigerante, que está mais gelado lá na evaporadora. E o processo todo se repete, pessoal. Então,
de uma maneira bem prática, tá? Mostrando os componentes que são envolvidos. Ah, mas aqui, pô, PH, foi confuso. Sim, nós vamos ver uma animação que vai tirar essa nossa dúvida. O inverter, ele precisa ter essa quantidade de tubulação. Nós vamos ver no convencional que não é tanto assim, tá bom? Mas vimos aí todos os componentes que nós falamos na aula número um. Vimos lá, ó, a evaporadora, vimos aqui a condensadora, vimos no caso aqui é o tubo capilar, que funciona como uma válvula de expansão. Vimos aqui o filtro secador, aqui ó, pequenininho o filtro secador, tá bom? Então todos os componentes, lá na frente o nosso compressor, o nosso separador de líquido que não deveria existir, tá? E aqui o nosso compressor, tá bom? Temos outras partes aqui da nossa condensadora, mas não é o caso agora a gente falar, tá certo? Então, a seguir, dando continuidade ao vídeo, nós vamos ver uma animação para ver como funciona o ciclo básico da refrigeração. Bem, pessoal, então aproveitando esse desenho, essa animação, nós vamos entender melhor como é que se processa aí o ciclo básico de refrigeração. Bem, então o compressor, né, ele inicialmente aí na sua ação de descarga e também de sucção, ele faz a sua descarga, né, do fluido refrigerante na forma de vapor, seguindo aí a cor vermelha, tá, em alta pressão e em alta temperatura e manda para a condensadora, né, ou condensador. Nessa condensadora, ele vai sofrer aí uma troca de calor e vai acabar por condensação, né? Aí está o nome aí, condensadora. Por condensação, ele vai transformar esse fluido em vapor em alta pressão e alta temperatura para um fluido em aerosol, vamos dizer assim, ainda em alta pressão e alta temperatura. Só que aí ele encontra uma resistência, né? Então, seguindo pela cor azul, ele vai chegar no filtro secador e vai encontrar a válvula de expansão ou então o tubo capilar, que vai servir como uma resistência, né? Com essa resistência, ele vai transformar, que é abrupta, né? A redução de bitola da tubulação é muito alta, então, e a velocidade que passa ali o fluido refrigerante, né? Esse fluido em alta pressão e alta temperatura, ele passa para fluido em baixa pressão e baixa temperatura, tá? E atinge a evaporadora. E a evaporadora, com a sua turbina ligada e puxando o ar quente e mandando e devolvendo para o ambiente o ar frio, né? Então, por convecção, então ela vai aumentar, quer dizer, vai diminuir, né, essa temperatura ainda mais e vai baixar essa pressão ainda mais, tá? Fazendo com que retorne para o compressor, olha só, mas só que antes de retornar para o compressor, ele vai cair no separador de líquido, né? Porque para garantir que houve uma evaporação completa na evaporadora, né? E só voltou, que só volte para o compressor o fluido refrigerante na forma de vapor. Mas esse líquido que por acaso voltou, a tubulação não está ideal, o tamanho da tubulação, a bitola também, ele é mais pesado, né? Então ele vai ficar
na parte de baixo desse separador de líquido e o compressor só vai puxar o vapor, né, o fluido na forma de vapor. E tudo se repete, tá? Então, sempre dentro do compressor está passando o fluido refrigerante na forma de vapor, sempre na forma de vapor. Tá? Nós vamos ver mais na frente, quando nós fizermos reposição de fluido refrigerante, que o gás ele entra na forma líquida, mas ele entra de forma tão rápida que na hora que ele entra no compressor ele já se transforma em vapor. Tá? Esse é um assunto mais para frente para a gente conversar. Mas basicamente é assim que se processa o ciclo de refrigeração. Tá? Dessa passagem do gás ou do fluido refrigerante da forma líquida para a forma de vapor, e isso faz com que a evaporadora transmita ao ambiente o resfriamento. PH, aí você comentou sobre a situação também de aquecimento. Como é que funciona então o sistema de aquecimento nesse ciclo básico de refrigeração? Como é que conseguiram, né, fazer com que a evaporadora, ao invés de mandar o vento frio, mandasse vento quente? Aí entra mais uma peça aí, que é a válvula reversora ou a válvula inversora. Então o que ela faz? Ela inverte o processo. Ela tem uma situação, nós vamos ver mais para frente, mas ela tem uma situação que ela fecha uma tubulação, abre outra e inverte o caminho. Invertendo o caminho, a evaporadora, na verdade, ela vai atuar como uma condensadora. Ela vai receber o gás na forma de vapor e vai transformar na forma líquida, quer dizer, ela vai produzir calor. E a condensadora por si só vai receber na forma líquida e vai transformar em vapor. Então é o inverso. Em climas mais frios, se ligar o aquecimento, a evaporadora ela se transforma em condensadora e a condensadora se transforma em evaporadora. Há uma inversão no sistema. Tá? É uma coisa muito interessante e nós podemos verificar isso mais para frente. Tá? Mas o importante é que nós sabermos que o compressor trabalha só com o fluido refrigerante na forma de gás. A condensadora ela foi feita para transformar, para condensar esse vapor que ela recebe para a fase líquida em alta pressão. Depois precisamos de um mecanismo de expansão, né, fazendo aumentar aí comprimindo, né, fazendo comprimir esse fluido refrigerante, mas baixando a pressão e baixando a temperatura e atingindo a evaporadora, onde vai finalizar o processo, assim falando, né, devolvendo ao compressor o fruto do seu trabalho, né? Aí está dizendo evaporadora, transformando o fluido refrigerante que chegou para ela na forma líquida totalmente em vapor. Tá? Então, se tiver com a tubulação com a distância correta, com a bitola correta, a máquina está funcionando perfeitamente, então não precisaria nem de separador de líquido. Já voltaria normalmente para o compressor e está finalizado aí o sistema, né? E aí roda normalmente o ciclo e mantendo o ambiente climatizado. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o ciclo básico de refrigeração. Aguardemos a aula número 3.